Olá, alunos de Cálculo N1. Continuamos com os nossos vídeos sobre otimização. A partir do que a gente viu no vídeo passado, a gente vai estabelecer agora um método que é chamado de método do intervalo fechado. Tá? Lembrando que a gente viu que uma função contínua, ela obrigatoriamente tem um valor máximo global e um valor mínimo global no intervalo fechado. Também lembrando que a gente viu que se você tem um máximo local ou um mínimo local, a derivada, se existir, tem que se anular nesse ponto, ou então a derivada não existe, né? Máximos ou mínimos locais, eles são pontos críticos. Duas observações, a gente se permite construir esse método do intervalo fechado, que consiste no seguinte: se f é uma função contínua, definida no intervalo fechado, né? Intervalo AB, tá? Fechado, importante isso. Ela tem um máximo e um mínimo, tá? E para encontrar esses máximos e mínimos que existem, né? Os máximos ou mínimos absolutos ou globais nesse intervalo, tá? A gente pode fazer o seguinte procedimento. Primeiro, a gente vai encontrar os pontos críticos. Só que no intervalo aberto, sem incluir as extremidades, tá? Esses pontos críticos, lembre que são pontos onde a derivada não existe ou onde ela se anula, tá? Então, se houver um máximo ou mínimo, vai estar entre esses pontos críticos, né? Só que também tem a questão das extremidades, né? Onde a derivada pode não existir, nem estar definida, né? E também uma extremidade, lembre que tem aquela questão do máximo ao mínimo, existe um intervalo contendo o ponto onde você pode calcular a função, né? Claramente nas extremidades não vai acontecer isso, né? Volte naquele exemplo onde a gente falou de máximo ao mínimo, né? E relembre lá aquele detalhe da existência do intervalo. Então, o caso das extremidades do intervalo são um caso à parte aqui. E aí a gente vai ter que calcular a função nesses extremos, tá? Calcule a função nos extremos do intervalo, né? Ou seja, calcular a função no A e no B, que são os extremos do intervalo. E aí, quando você achou os pontos críticos e calcular a função nos pontos críticos e calcular a função nos extremos do intervalo, os valores máximos ou mínimos vão estar entre essas possibilidades. Na verdade, o maior valor vai ser o máximo global e o menor valor vai ser o mínimo global, tá? Então, os máximos ou mínimos que existem nesse caso, né? Lembre que o intervalo é fechado e a função é contínua, então os máximos ou mínimos existem, tá? E eles estão entre os pontos dos passos anteriores. Então a gente tem, na verdade, um algoritmo, um roteiro, né, um procedimento para calcular os máximos ou mínimos. Primeiro acha os pontos críticos e calcula a função para ver quanto a função vale em cada ponto crítico. Depois calcula nos extremos dos intervalos. O maior valor que você achar entre essas possibilidades é o máximo global e o menor é o mínimo global no intervalo, tá? Então vamos, a partir de alguns exemplos, explorar essa ideia, tá? Então, exemplo 1. Máximos e mínimos
escrever direitinho aqui. Encontre os máximos e mínimos globais, tá? Os absolutos, no intervalo menos meio até 4, tá? Intervalo fechado, da função f de x igual a x ao cubo menos 3x quadrado mais 1. Veja que é uma função polinomial, portanto, uma função contínua, definida no intervalo fechado. Ela vai ter máximo ou mínimo, quer dizer, vai ter máximo, vai ter mínimo global. Esses máximos ou mínimos ou estão na extremidade do intervalo, ou então são máximos locais ou mínimos locais e, portanto, pontos críticos. Tá? Então, vamos seguir esse roteiro aqui. Né? Encontre os pontos críticos que estão no intervalo aberto. Tá? Então, primeiro, pontos críticos no intervalo aberto, menos meio, 4. Né? Pontos críticos são pontos onde a derivada não existe. Nesse caso aqui não tem, essa função dá para derivar em todos os pontos. Tá? Ou então são pontos onde a derivada se anula. Onde a derivada é zero. E esses pontos onde a derivada se anula, basta a gente derivar e igualar a zero. Né? Então, a derivada aqui vai ser 3x quadrado. Esse 2 vai para frente, vai multiplicar o 3, então vai ficar 3 vezes 2, 6. X elevado a 1, mas a derivada do 1 que é zero. Né? Essa é a derivada. A derivada vai ser zero quando 3x quadrado menos 6x for zero. Claramente aqui eu posso colocar 3x em evidência, que multiplica x menos 2. Né? Esse vezes esse dá isso aqui, e 3x vezes menos 2 dá menos 6x. Isso é zero. Uma multiplicação dá zero, então um dos dois é zero. Tá? Então isso implica que o x é zero, ou o x é 2, x menos 2 é zero. Né? O que equivale a dizer que o x é 2. Então, os pontos críticos no intervalo aberto menos meio, 4, né? Menos meio, 4, não é isso? Isso. São x igual a 0 e x igual a 2. Né? Aí eu vou para o segundo passo. Né? Eu calculo a função. Aqui o segundo passo está como calcular a função nos extremos do intervalo. Né? Eu poderia... eu vou alterar um pouquinho aqui. Calcular a função nos extremos do intervalo e nos pontos críticos. Tá? Me permita fazer essa correção aqui. Tá? Então, eu vou calcular a função, né? Vou chamar esse segundo passo. Vou calcular a função no menos meio, que é um intervalo, um extremo. Vou calcular a função no 4, a função, não a derivada, tá? Vou calcular a função no 0, que é um ponto crítico, e vou calcular a função no 2. O maior valor que eu obtiver é o máximo global, o menor valor é o mínimo global. Então, vamos olhar lá para a expressão da função, ali, né? X ao cubo menos 3x2 mais 1. Então, deixa eu só escrever aqui. Então, vai ficar menos 1 meio ao cubo, menos 3 vezes menos 1 meio ao quadrado, mais 1. Enquanto aqui vai ficar 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Aqui vai ficar 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1. E aqui vai ficar 2 ao cubo. Deixa eu escrever direitinho aqui.
Isso. 2 é o cubo, menos 3 vezes 2 é o quadrado, mais 1. Então, vamos lá, fazer esses cálculos aqui, né? Vou começar aqui de baixo para cima, que tá mais fácil de baixo, né? Aqui eu tenho 8, aqui dá 4, então 3 vezes 4, 12. 8 menos 12 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Aqui certamente dá 1, né? Por causa dos zeros ali. Nesse caso aqui eu tenho 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Enquanto que aqui eu tenho 4 ao quadrado, 16, 3 vezes 16, 48, né? 64 menos 48 dá 16, mais 1 dá 17. E aqui em cima eu tenho um número um pouquinho mais difícil de calcular. Vamos fazer o passo a passo aqui. Aqui eu teria menos 1/8, né? Potência ímpar, fica negativo. Aqui ficaria positivo, com o negativo fica negativo. Então, 3 vezes 1/4, então menos 3/4, mais 1. Tiro o mínimo ali, que é 8. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, então menos 1. Né? Você repete o sinal que está aqui, tá? Então, 8 dividido por 8 dá 1, vezes 1 dá 1, com o sinal repetido. 8 dividido por 4 dá 2, vezes 3, 6, com o sinal de menos. E 8 dividido por 1 dá 8, vezes 1 dá 8. E aí, quando você faz a continha aqui, dá menos 7 mais 8, dá 1 sobre 8. Tá? Certamente, o menos 3 é o menor valor. E certamente o 17 é o maior valor. Então, a gente pode dizer que 2, né? Esse menor valor. 2 é ponto de mínimo global, né? 2 é o ponto, tá? E f de 2, que é menos 3, é o valor mínimo global. Enquanto que o maior valor ali é o 17, e ele é atingido no ponto 4. Então, 4 é o ponto de máximo global, ou máximo absoluto. E o f de 4, que é o 17, é o valor máximo global. Tá? Então, a gente seguiu esse procedimento aqui, ó. Encontra os pontos críticos, calcula a função nos extremos e nos pontos críticos e vê qual é o maior valor possível e o menor valor possível. O maior valor é o máximo global e o menor valor é o mínimo global, tá? A partir daí, desse roteiro, é fazer continhas, né? Vamos fazer mais uns exemplozinhos só para a gente se habituar melhor. Então, deixa eu copiar esse enunciado aqui, que eu vou mudar só a função e o intervalo. Então, exemplo 2, encontre os máximos e mínimos globais. Agora eu vou mudar a função e intervalo. Então, vamos ver. Qual é a função? Deixa eu pensar, o intervalo que eu quero é esse aqui, 1/4 e 10. E a função vai ser x mais 1 sobre x, tá? Então, seguindo o mesmo roteiro, tá? Então, se a gente for olhar uma função contínua, está definido em intervalo fechado. Então, existe máximo e mínimo, né? Então, deixa eu escrever isso aqui só para enfatizar. A função f é contínua no intervalo.
né? Veja que essa função não está definida no zero, então ela deixaria de ser contínua no zero, mas o zero está fora desse intervalo. Então a função é contínua nesse intervalo, né? Os pontos críticos em 1/4, 10 no intervalo aberto, né? São, vamos ver, né? Então a gente teria que procurar pontos onde, bom, vamos fazer a derivada, né? Primeiro, antes de discutir. Então a função é essa, né? Lembre que você pode pensar, bom, vamos escrever aqui. F de x é x mais 1 sobre x, que a gente pode pensar como x mais x elevado a menos 1. Aqui é expoente 1, passa para cima menos 1. E aí, quando você for derivar, usando a regra da potência, né? Derivada do x é 1, a derivada do x a menos 1 é menos 1, x elevado a menos 2. E daí a derivada vai ficar igual a 1 menos 1 sobre x quadrado. Tá? Então, pontos críticos são onde a derivada não existe, né? Aí é interessante você olhar o intervalo, né? Onde ela não existe nesse intervalo. Veja, claramente aqui, se você colocasse zero no lugar do x, a derivada não existiria, porque teria uma divisão por zero. Mas o zero não está nesse intervalo, então eu não vou me incomodar com ele, tá? Então, pontos onde a derivada não existe nesse intervalo, não tem. Teria o zero que está fora do intervalo, então não me preocupo com ele. No intervalo que eu estou considerando, não tem, né? E aí eu vou perguntar onde a derivada pode dar zero, né? Onde ela se anula. Onde é que essa derivada se anula? Então, eu vou fazer a continha, né? A derivada dá zero se o 1 menos 1 sobre x quadrado for zero, né? Isso equivale a 1 ser igual a 1 sobre x quadrado. Você passa o x quadrado multiplicando, então x quadrado é 1. Então, x é mais ou menos 1. Então, tem duas possibilidades, tá? E uma delas está dentro do intervalo, que é o mais 1, só que o menos 1 não está. Então, o ponto crítico a ser considerado é somente o 1, né? O x igual a 1, tá? Então, vou colocar aqui em vermelho, pois x igual a menos 1, ele não mora, não pertence ao intervalo que a gente está considerando. Que ele é negativo, esse intervalo aqui é de números positivos. Bom, então só tem um 1 para a gente considerar, tá? Aí vamos para o próximo passo, né? Esse foi o passo 1, identificar os pontos críticos. O passo 2, deixa eu... Isso aqui seria o passo 1, né? Identificar os pontos críticos. Agora a gente vai para o passo 2. O passo 2 é a gente calcular a função nos pontos críticos e nas extremidades. O único ponto crítico foi 1, então a gente vai calcular o f do 1, vai calcular o f da outra extremidade, que é 1/4, né? Lembre? E vai calcular o f do 10. Lembra a fórmula da função, né? X mais 1 sobre x, né? Veja, é sempre importante ter cuidado quando é que você vai usar a função ou vai usar a derivada, né? Que eu estou usando a função. Tem gente que chega aqui e vai calcular usando a derivada, né? Não é, né? Então, preste atenção onde é que entra a função e onde é que entra a derivada, né? Então, aqui a função f de 1, né? F de x é x mais 1 sobre x quadrado, né? Perdão, mais 1 sobre x, né? Olha. Então, o f de 1 vai ser 1 mais 1 sobre 1. O f de 1/4 vai ser 1/4 mais 1 sobre 1/4. E o f de 10 vai ser 10 mais 1 sobre 10. Isso aqui claramente dá 2, né?
Isso aqui eu posso fazer uma continha, eu tenho 1/4. 1 sobre 1/4, né? Multiplicar divisão de fração, você multiplica a primeira e inverte a segunda. E aí você teria 4 mais 1/4. Você tira o mínimo, que é 4, divide pelo de baixo, que é 1, multiplica pelo de cima, 4 vezes 4, 16. 4 dividido por 4, 1, vezes 1 dá 1. E aí você teria 17 sobre 4. Enquanto que nesse caso aqui, né, se você faz o mesmo trabalho, quer dizer, se você tira o mínimo, né, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, você vai gerar essa conta aqui, tá? E aí você tem que comparar quem é o maior e quem é o menor, né? Isso aqui, se você escreve em termos de decimais, que talvez seja mais fácil de calcular, né? Você teria ali 4, né? Mais uns quartos, 1/4 é 0,25. Então, isso aqui dá 4,25, né? Certamente é maior que esse. Isso aqui, se você fosse transformar em decimais, você teria 10,1, né? Isso aqui, 1 sobre 10 é 0,1. Então, olhando para decimais, talvez seja mais simples de comparar, né, esses números. Certamente esse daqui é o maior possível e certamente esse aqui é o menor possível, né? Então, a gente pode escrever aquela frase de antes, né? 1 é ponto de mínimo global, porque foi o menor valor possível. Então, ponto é onde você calcula, né? Ponto de mínimo global. E o F calculado no 1, que gerou o resultado 2, é o valor mínimo global. Tá? Enquanto que o maior valor foi o 10, né? Perdão, o maior valor foi esse aqui, 10,1, que foi obtido com o cálculo no 10. Então, 10 é o ponto de máximo global. E f de 10, que deu 10,1, é o valor máximo global. Ok? Então, sempre assim esse procedimento nesses casos aí, tá? Vamos para um exemplo final. Seria o exemplo 3. Vou mudar o intervalo e mudar a função. Então, meu intervalo agora vai ser do menos 5 ao 4, enquanto que a função será x vezes e elevado a menos x quadrado sobre 8. Função um pouquinho diferente, né? Aí a gente vai notar que aqui é uma multiplicação de uma função polinomial por uma função exponencial, né? Exponencial composta com polinomial, é uma função contínua, né? Então, a função é contínua no intervalo. Então, se aplica o método do intervalo fechado. Além disso, se a gente for calcular os pontos críticos, vai acontecer o seguinte, né? Calculando os pontos críticos, a gente teria derivando, né? Vai ser uma multiplicação aqui, então você tem uma regra do produto, deriva a primeira, repete a segunda, né? A essa altura do campeonato, se espera que você já esteja muito bom em derivar, tá? Então, eu já não estou muito me preocupando em explicar as regras de derivação e os cálculos. Estou meio que indo direto. Então, deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda, uma regra da cadeia aqui, né? Porque é uma composição. Então, você tem isso aqui, né?
como a gente quer fazer continhas, é sempre legal manipular essa expressão e deixar ela mais fácil de usar, né? Então, exponencial a gente coloca em evidência, e aí fica multiplicando 1, menos, aqui vai ficar menos 2x vezes x, então menos 2x quadrado sobre 8. Que a gente pode escrever melhor como 1 menos x quadrado sobre 4. Né? Simplifica esse 2 com 8. Né? Então, a derivada existe em todos os pontos, né? Veja que essa expressão aqui, o domínio é os reais. Então, a derivada está definida em todos os pontos, né? Então, aquela pergunta, né? Pontos onde a derivada não existe. Nenhum. Né? Não tem nenhum ponto desse. Pontos onde a derivada se anula. Aí vai exigir um pouquinho de você lembrar as propriedades da função, né? Veja, essa derivada vai dar zero se essa fórmula aqui der zero. Só que aí lembre que a exponencial, ela nunca dá zero, né? Lembra como é o gráfico da exponencial? Né? Lembra? Coisa assim, né? Essa exponencial aqui, lembre que é base o número de Euler, né? Então, a base é maior que 1. E aí o gráfico fica algo assim, né? Ele assintota aqui o eixo, né? E ali cresce sempre a A, tá? Então, a exponencial nunca dá zero, tá? Então, se isso aqui zerar, é porque essa parte zerou, tá? E aí, essa parte a gente resolve facilmente, né? Então, 1 menos x quadrado sobre 4 é zero. Então, isso equivale a dizer que 1 é igual a x quadrado sobre 4, né? Então, isso equivale a dizer que o x quadrado, né, esse 4 passa multiplicando, x quadrado tem que dar 4. E aí, isso equivale a dizer que o x é mais 2 ou o x é menos 2. Né? O intervalo que a gente estava considerando, menos 5, 4. Então, as duas possibilidades valem. Né? Então, a gente tem esses dois pontos estão no intervalo considerado. Né? Então, a gente tem dois pontos críticos. Ora, então a gente vai lá pro... Veja, aqui a gente fez o primeiro passo, né? Eu sempre esqueço de dizer que são os passos, né? Aqui é o segundo passo daquele procedimento que a gente disse. Então, a gente vai calcular a função nos pontos críticos, no menos 2, no 2, e nos extremos do intervalo, que seriam o menos 5 e o 4. A fórmula da função... Cadê a fórmula da função? Essa fórmula aqui. Deixa eu transportar ali para frente. Então, a fórmula da função é essa. Então, se a gente calcular a função no menos 2, vai ficar menos 2 vezes e elevado a menos 2. Né? Cuidado sempre nos sinais, não erre nos sinais. Muita gente erra nos sinais. Então, menos 2. Isso aqui dá 4 positivo, só que tem um menos. Então, fica menos 4 sobre 8. Menos 1 sobre 2. Epa. Então, menos 2 vezes o e elevado a menos 1 sobre 2. Tá? O f de 2 ficaria 2 vezes e elevado a menos 2 ao quadrado sobre 8. Que seria 2 vezes e elevado
Mesma simplificação, né? Então ficaria menos 1/2, né? Dá para ver que esse número é igual a esse e esse é o negativo desse, né? Então, com certeza esse dá maior que esse, né? A gente já sabe disso. No menos 5 ficaria, né? Olhando para essa fórmula, menos 5 vezes e elevado a menos 5 ao quadrado sobre 8. Então, ficaria menos 5 vezes e elevado a menos... Isso aqui dá 25 sobre 8. Menos 25 sobre 8. E nesse caso aqui, a gente teria 4 vezes e elevado a menos 4 ao quadrado sobre 8, que vai gerar 4 vezes e elevado a menos 16 sobre 8, que é menos 2. Tá? E agora a gente precisa comparar esses valores, né? Para gerar para saber quem é o maior e quem é o menor, né? Vamos pensar como é que a gente faz isso, né? Certamente entre esses dois aqui, a gente sabe que esse aqui é maior, que esse é positivo e esse é negativo, né? E aí há algumas dúvidas entre os outros, né? Por exemplo, deixa eu circular aqui algumas coisas que a gente sabe, né? A gente sabe, por exemplo, deixa eu tentar fazer uma tabelinha aqui, ó. A gente sabe que a gente tem o zero aqui, a gente sabe que esse aqui é negativo, esse aqui primeiro, esse aqui também é negativo. Agora, qual dos dois é menor que o outro? Também, do mesmo modo, a gente sabe que esse aqui é positivo e esse aqui é positivo. Agora, qual é maior que o outro? Né? Aí você pode tentar, digamos assim, usar uma aproximação do número de Euler para tentar descobrir, né? Por exemplo, aqui a gente conseguiria dizer que isso é 2 dividido por e elevado ao meio, né? Então, é 2 dividido pela raiz de e, né? O e é 2,7, né? Tal. Então, a raiz dele é menor, né? Certamente é menor que 2, porque o e é menor que 4. Isso aqui certamente, por exemplo, é menor que 1, tá? Porque o e é aproximadamente 2,7. A raiz dele, né? A raiz de 2,7 é menor do que a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Né? Então, isso aqui é menor que... Ah, perdão. Eu tô dizendo assim, né? Deixa eu escrever isso aqui. A raiz de E é menor que a raiz de 4, né? Certamente, porque o E é menor que o 4, né? E aí, se eu divido aqui por raiz de E, eu estou dividindo por um número menor, né? Então, se eu estou dividindo por um número menor, o resultado vai dar maior, né? Epa, aqui é 2. Eu estou dividindo 2 por um número menor, então a divisão vai dar maior, né? Só que isso aqui é 1. Então, esse número certamente é maior que 1, né? Enquanto que esse aqui, se a gente for pensar, é 4 dividido por e ao quadrado. Só que o e é maior que 2, né? Então, se eu comparar isso, eu quero comparar esses dois números, esse e esse daqui. Olha, esse número é maior que esse. Então, e ao quadrado é maior que 2 ao quadrado. Então, eu estou dividindo por um número maior, o resultado vai dar menor. Né? Só que isso aqui é 1. Então, vê o que a gente descobriu. A gente descobriu que esse camarada é maior que 1, enquanto que esse camarada é menor que 1. Né? Então, certamente, esse daqui é o maior valor possível, porque ele é maior que o positivo, também vai ser maior que os negativos. Tá? Então, sem calculadora, a gente descobriu que esse aqui é o maior valor. Agora vamos em busca do menor valor, né? Talvez seja um pouco difícil agora de achar o menor valor,
sem calculadora, né? A gente está entre esse e esse, né? Então vamos pensar, né? Novamente, esse dali a gente pode tentar comparar os positivos, né? Se a gente souber, né? Se eu souber quem é o maior entre esse e esse, eu também vou saber quem é o maior e o menor entre esses dois, né? Porque quando eu troco de sinal, a desigualdade muda, né? Lembra isso? E aí eu vou comparar, né? Então vamos pensar assim. Esse número aqui eu poderia pensar assim, né? Como 5 vezes e elevado. Esse menos 25 sobre 8, eu gostaria de pensar ele assim, né? Pense aqui o que está acontecendo. Menos 4 sobre 8. Aí eu estou somando menos 4 sobre 8. 4 e 4 já deu 8. Eu quero chegar em 25, tá? Tenho 8, então falta quanto? Acho que 13. Não, peraí. 8, 7, 17, né? Bom, vamos ver se isso vai dar, né? Veja, eu estou fazendo contas aqui para tentar evitar o uso de calculadora, né? Na calculadora, facilmente a gente obteria essas aproximações, né? Isso daqui seria e elevado a menos 1 meio, né? 1 sobre 8, vezes e elevado a menos 1 meio, né? Vezes e elevado a menos 17 sobre 8. Né? Se eu comparo esse valor aqui com esse, né, esses pedaços aqui, esse pedaço com esse, certamente esse daqui é maior, né? Porque 5 vezes o número é positivo, enquanto que esse aqui é 2 vezes. Né? Se isso aqui der maior que 1, não dá maior que 1, não. Tá, não consegui com facilidade ver qual é o maior e qual é o menor. Vamos apelar para a calculadora, tá? Eu acho que com alguma engenhosidade, alguma ideia aí a mais, a gente conseguiria. Mas para o vídeo não ficar tão longo, vamos na calculadora. Então eu quero comparar número de Euler elevado a menos... quanto era mesmo? E tô com a memória ruim, hein? 25 sobre 8. Menos 25 dividido por 8. Só que isso aqui 5 vezes. Então, dessa aproximação aí de aproximadamente 0,22, né, digamos, tá? Então, isso daqui dá aproximadamente 0,22, tá? Enquanto que o outro ali, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Que era o número de Euler elevado a menos 1 meio. Gente, minha memória já está bastante... 2 vezes o número de Euler elevado a menos 1 meio. Então vamos lá na calculadora. Duas vezes o número de Euler elevado a menos 1 dividido por 2. Isso dá 1,21, né? Isso aqui é aproximadamente 1,21, tá? Então, certamente esse daqui é maior que esse, né? Agora que eu fiz na calculadora, me veio a ideia na cabeça simples, né? Veja, eu poderia... Bom, acontece, né? Eu poderia pegar e dividir um pelo outro, ó. Se eu dividisse esse por esse, ia simplificar os números ali e as potências, né? Se a divisão der maior que 1,
é porque o de cima é maior. Se der menor que 1, é porque o de cima é menor, né? Quando dá maior que 1, é porque você está dividindo maior por menor. Quando dá menor que 1, é porque você está dividindo menor pelo maior. E se eu dividisse, ficaria assim, né? 5 sobre 2, não simplifica muito, mas aqui é uma divisão de potência mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, ficaria menos 25 por 8, mais 1 meio, né? Que seria, tira o mínimo aqui, que é 8 por 8 dá 1. Então, menos 25, 8 por 2 dá 4, vezes 1, 4. Então, ficaria menos 21 sobre 8. Então, é elevado a menos 21 sobre 8. Que você passaria para baixo, então ficaria assim, 5 vezes 2 elevado a 21 sobre 8, né? E aí você tem que ter uma estimativa disso aqui, né? Então, pensa que isso aqui é aproximadamente 2,7, né? Então, você teria uma coisa assim, 5 dividido, vou botar aproximado aqui, dividido por 2 vezes 2,7 elevado 21 por 8 daria 2, quase 3, né? Sei lá, vamos botar 2 aqui por baixo, né? Aí vê o que acontece, né? Isso aqui é quase 3, né? Se eu pensar assim né? Veja o meu raciocínio, né? Certamente isso daqui é menor que 5 sobre 2 vezes 2 elevado a 2. Porque esse 2 aqui é menor que isso daqui. Epa. Eu posso comparar assim, né? Deixa eu olhar. É isso aqui. Esse número aqui é maior que esse. Então, eu estou dividindo por um número maior, então o resultado vai dar menor, né? Isso aqui embaixo certamente dá 8, né? 5 sobre 8, que é menor que 1. Então, estou dizendo a você assim, essa divisão, quando eu faço algumas simplificações aqui, dá menor que 1. Quando a divisão dá menor que 1, o de cima é menor. Tá? A chave para isso foi simplificar aqui, né? Deixar uma fração só, aproximei aqui por 2,7 e vejo que se eu elevar uma potência maior, né, uma base maior, o resultado vai dar maior. Estou dividindo por um número maior, gerar uma fração menor. Então, por isso esse menor que aqui. Isso aqui eu calculo mesmo, né? Então, vai gerar um 8 aqui. Então, essa divisão dá menor que 1. Se é menor que 1, de cima é menor, como a gente viu lá calculando com a calculadora, tá? Bom, às vezes as ideias surgem um pouquinho atrasadas, né? Então, veja, como esse valor aqui é menor, quando eu colocar os sinais, né? Aí vai ser o contrário, né? Aí esse aqui vai ser menor, né? Isso aqui é maior, só que ele é negativo, aí vai ser menor, né? Então, esse daqui é o menor valor possível. Epa, cara de preto. Menor valor possível. E aí você tem o 2. Dessa vez eu não vou escrever para economizar tempo. 2, valor de o ponto de máximo global. O f de 2, que é esse valor, é o valor máximo global. O menos 2 é o ponto de mínimo global. E o f de menos 2, que é esse valor, é o valor de mínimo global. Tá? Seria interessante você refazer esse exemplo aí por sua conta, né? Repassando os cálculos direitinho, entendendo os detalhes aí que eu só indiquei, tá? É claro que nas aproximações você pode usar a calculadora, né? Mas também é sempre útil ver outros argumentos também, né? Valeu? Então estude bastante. Até mais.